E aí, turma do nono ano, pessoal, nós vamos iniciar o estudo. Saímos de equação do segundo grau. Agora nós vamos estudar o que? A chamada proporcionalidade, tá? Vamos iniciar a proporção estudando o que é razão. Antes de eu explicar para você o que é uma proporção, vamos entender nessa semana o que é razão. Pessoal, você já ouviu falar assim, professor, o fulano tem razão. Olha, o fulano tem razão. Razão eu tenho razão em relação a isso, em relação àquilo. Professor, razão em matemática é isso, pessoal? Não é bem isso não, tá? Na realidade, em matemática, a razão tem a ver com quantidade, tá? Representação de uma quantidade, tá? De uma grandeza e assim sucessivamente. Professor, traz-nos um exemplo do que pode ser uma razão. Vamos lá. Você já ouviu falar sobre a revolta dos quebra-quilos? Professor, o que é essa revolta? Pessoal, essa revolta aí, ela aconteceu foi aqui no Brasil, tá? Aconteceu em 1874, lá na Paraíba. Paraíba. O que aconteceu, professor, essa revolta dos quebra-quilos? Pessoal, lá foi introduzido nessa época aqui no Brasil, em 1874, novo sistema de medidas, tá? Medidas de comprimento, capacidade, né? E assim sucessivamente, de massa. Então, o pessoal ficou revoltado, porque na época eles usavam a braça, né? Uma braça, ela foi substituída. Então, foi substituído pelo quê? Pelo metro. Por exemplo, uma braça, na época, passou a valer quantos metros? Passou a valer 2 metros e 20 centímetros, quer dizer, 2,2 metros, tá? 2 metros e 20 centímetros. Então, uma braça, eles usavam o que aqui no Brasil? Eles usavam essa medida aqui, ó, uma braça. Aí eles introduziram o que? Eles introduziram aqui no Brasil em 1874 essa medida aqui, ó, metro, tá? Então mudou de unidade de medida, mudou. Então, tem outra também, tem a chamada libra, né? Por exemplo, uma libra, na época se falava libras. Uma libra passou a valer, no caso, né, que é a chamada medida em massa, 450, aqui ó, 459 gramas, tá? 469 o que? Gramas. Tá, deve colocar 0,459 quilo, né? Quilogramas. Então, essa aqui é uma libra, passou a valer isso aqui, era praticamente meio quilo, né? Praticamente meio quilo. Outra medida que foi também o quartilho. Um quartilho que era na época, um quartilho, ele passou a valer 703 ml, quer dizer, 703 mililitros, né? Quase um litro, né? Então, faltando aí 297 ml para um litro. Então, um quartilho. Olha para você ver as medidas, pessoal, de unidade que eles usavam. Calma aí, que nós vamos explicar o que é razão. Nós vamos explicar. Mas primeiro vamos navegar um pouco na história, né? De direito. Vamos navegar um pouquinho na história. Tá aqui. Então, essas medidas. Por isso que houve a revolta. O pessoal ficou revoltado, quebrou tudo, ficou nervoso com o governo, que não era para mudar, porque já estava acostumado com essa medida aqui, ó. E por que foi mudar e tal? O que ele estava fazendo? Porque essa medida aqui é universal hoje, ó. Praticamente todo mundo usa essa medida de comprimento, de massa, né? E de capacidade aqui, ó, que é litro, centilitro, decilitro, mililitro, que é ml, né? E metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, as medidas são medidas universais, tá?
E massa também usada com forma universal, né? É quilo, quilograma, decigrama, centigrama, gramas e assim sucessivamente, tá bom? Professor, o senhor contou a história que houve a revolta aqui nessa época, em 1874, chamada, vou escrever aqui, chamada Revolta dos Quebras-Quilos, e o pessoal ficou muito nervoso porque mudou de unidade de medida. Uma braça passou a valer 2,2,5. Tá, tudo bem, pessoal. Chega de história, vamos para matemática. Tudo bem, pessoal? Calma. Vamos lá. Aqui, o que é razão? A razão, pessoal, percebe que para cada uma braça, equivale a quantos metros? 2,2. Então, você percebe que aqui eu tenho o quê? Eu tenho aqui uma fração que representada, vai ser um tracinho aqui, esse aqui não precisa não. É uma fração representada por quê? Por uma razão. Razão é isso. Razão quer dizer o quê? Para cada um equivale a quantos? Para cada uma braça equivale ao quê? A 2,2. Agora, a outra razão aqui de libra. Para cada uma libra equivale a quantas gramas? 459. Isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é uma razão, tá? Para cada uma libra equivale a 459 gramas. E se eu fosse colocar isso aqui 2 libras, pessoal? 2 libras. Qual seria a razão representando? 2 libras, né? 2 por 918. Então, para cada libra, né? Para se dobrar aqui em cima, dobra também aqui embaixo, né? Se dobrou aqui, dobra aqui. Se triplicou em cima aqui, triplica também embaixo. Então, isso aqui eu tenho uma razão. Ok. Agora, outra aqui, né? A C, outra razão que representa essa mudança aqui para cada 1/4 tem esses 703 ml. Então, isso aqui também representa o que? Uma razão que representa essa questão do quartilho para ml, tá bom? Pessoal, então vamos lá. A razão, pessoal, ela pode ser representada assim também, ó. 1 dividido 1 barrinha, né, 2 pontinhos, 703. Então, ela pode vir desta forma também, tá? Ela pode vir com essa representação aqui também, ó. Tá bom? Vamos aqui, pessoal, a razão. Muito bem, pessoal. A razão, ela pode representar a velocidade média e a razão também, ela pode representar o que? O consumo de combustível. Quando nós realizamos uma viagem de automóvel, quando você realiza uma viagem de automóvel, você pode determinar duas medidas, né? São o que? A velocidade média, que é a velocidade que você andou com o seu carro, com a sua moto, né, no percurso, ou o consumo médio de combustível. Professor, como que eu chego à velocidade média? Pessoal, a velocidade média, né, que é muito estudada em ciências, aí, eu acredito que você esteja estudando isso em ciência, né, aí no 9º ano, é o que? É dada pela razão. Qual é a razão? A distância percorrida, você pode pegar a distância que você andou, você pega aí, você foi daqui, lá em São Miguel, daqui lá em São Miguel, qual é a distância daqui lá? Professor, daqui lá vai dar 110 km, então essa é a distância, tá? Então, para você achar essa velocidade média, você vai pegar a distância do percurso, né? Por exemplo, aqui de São Francisco até São Miguel, então isso aqui é a distância, né? 110 km. Tá, uma suposição aqui, uma hipótese. E você pega a distância dividido pelo tempo que você gastou. Por exemplo, aí eu gastei 2 horas. Aí você pega 110 dividido por 2. Que aí você vai ter o quê? Você vai ter sua velocidade média. Que você foi, ó. É como se você saísse daqui nessa velocidade e chegasse nessa velocidade lá. É uma velocidade média. Beleza? E isso, pessoal, você vai achar o quê? Você acha a chamada velocidade média. Percebe a razão aqui existente?
a distância pelo tempo. Distância pelo tempo. Quanto maior a distância, maior será também o tempo. Quanto menor a distância, menor o tempo. Então aqui eu tenho uma razão. A outra razão, pessoal, é pelo consumo médio, o consumo médio de combustível. Então você tem aqui o consumo médio de combustível, vou colocar com C, é igual o quê? É igual você pegar a distância percorrida. Você gastou, então você sair daqui de São Francisco até São Miguel, você pega a distância, então daqui até lá em São Miguel, dividido pelo quê, pessoal? Dividido pela quantidade de combustível consumida. Quantidade de combustível consumida. Então, eu vou colocar um Q e um Czinho aqui. Quantidade de combustível consumida. Então, qual é a razão aqui? A razão se dá por uma razão, ó, distância, quantidade de combustível. Por exemplo, professor, eu saí daqui de São Francisco e fui até São Miguel, 110 km. Só que aí, professor, eu fui com uma moto e eu gastei 10 litros de gasolina. 10 litros. Então, isso aqui, ó, quantidade de combustível, QC. Então, você pega 110 dividido por 10. Que aí você vai descobrir, pessoal, quantos litros você gastou por quilômetro rodado. Né? Então, se você tem 10 litros gasto, né, você vai pegar a distância dividido pela quantidade de combustível consumido. Bom? Muito bem, pessoal. Me permita aqui. Eu já fiz aqui a descrição daqui de São Francisco até São Miguel, tá? Coloquei aqui a distância de São Francisco até São Miguel é 110 km, que é a distância percorrida. Você saiu daqui de São Francisco e foi até lá visitar seus familiares em São Miguel. Então a distância percorrida foi quanto? 110 km, que é a distância daqui lá em São Miguel. Você gastou 2 horas de viagem. Tempo de percurso, então, o tempo, né, desse percurso aqui, de São Francisco até São Miguel, 2 horas você gastou. E você gastou, pessoal, 10 litros, né, de consumo de combustível. Vamos colocar aqui que você gastou com o seu carro, seu Camaro amarelo, né, seu Camaro amarelo. Professor, não poderia ser vermelho? Amarelo. Amarelo, tá com anemia. Tudo bem. Agora, vamos descobrir qual foi a velocidade média, pessoal. Vamos usar a razão da velocidade média. Qual é a razão da velocidade média? Você foi, ó, qual foi a sua velocidade média? Quer dizer, você saiu, colou o acelerador aqui e foi. É uma velocidade média. Você, claro que você diminuiu, você aumentou. Então, vai juntar tudo e vai fazer um balanço. Tá? Você vai pegar a distância percorrida. Qual a distância percorrida? 110 km. 110 km. Dividido pelo quê? Dividido pelo tempo que você gastou. Então, você pega a distância percorrida e o tempo. O tempo foi quantos? 2 horas. Então, a velocidade média aqui, a velocidade média é igual a 55. Pessoal, aqui ó, 110 km e aqui 2 horas. Então você gastou aqui, a sua velocidade foi 55 km barra hora, quer dizer, 55 km por hora. Tá bom? Então você gasta sua velocidade lá no ponteiro, ó, foi o quê? 55 km por hora. Foi bem de boa, né? O seu Camaro amarelo lá, ó. Sua velocidade o quê? 55 km por hora. Então você percebe tudo aqui, pessoal, que a velocidade média é representada por essa razão aqui, ó. Percebe que isso aqui é uma razão existente. Uma razão. Tá? Uma razão. Agora vamos achar o consumo, né? Qual foi o consumo?
o consumo. O consumo você vai pegar a distância percorrida, que é 110 km por 10 litros. 10 litros. Então, o consumo aqui, o consumo de combustível é igual ao quê? 110 dividido por 10, que vai dar quantos, pessoal? 11 quilômetro por quantos? Barrinha litro. Quer dizer o quê? 11 quilômetro por litro. 11 km por litro. Então, você gastou, usando esse seu Camaro amarelo aqui, 11 km por litro. Foi bem razoável, né? Um carro gastar 11 km por litro. Geralmente, um Camaro amarelo vai gastar 6, ele vai gastar 1 litro por cada 6 km, né? 6 km por litro. Isso aqui, ó, é a razão, né, existente aí também. Pode ser representado por razão. A cada 110, 10 litros. Se eu pergunto por que uma razão, olha que interessante. Se eu colocasse 220 aqui agora, 220 km, ia gastar quantos litros aqui, pessoal? Professor, se 110 gastou 10, isso quer dizer que 220 vai gastar 20 litros. É isso. Tá? Então, é isso aí. Então, pessoal, razão é isso aí. Por exemplo, eu aqui dou 2 passos, 1, 2, enquanto você dá 1, 2, 3, certo? Então, aqui tem de 2 para 3. Enquanto eu estou dando 2 passos, você dá 1, 2, 3. Então, eu tenho 2 por 3. Isso aqui é uma razão, tá? Uma razão existente. Então, olha, existe aqui uma ligação dessas duas grandezas. Enquanto eu dou 2, você dá 3. E se eu passar aqui agora, dar 4 passos, você vai dar quantos passos? Você vai dar 6 passos. Percebe que isso aqui vai aumentando? Sempre vai dobrando, dobrando. Então, existe essa questão. Isso aqui eu estou diante de uma razão, tá bom? Vamos estudar mais um conceito. Pessoal, no estudo da razão, nós não podemos deixar de estudar isso aqui, ó, chamado densidade demográfica, tá? Professor, o que é essa densidade demográfica? Pessoal, uma maneira de você medir a distribuição, no caso da população, em uma certa região, né? Você utiliza essa aqui, ó, densidade demográfica. Você utiliza esse cálculo aqui, ó, chamado de densidade demográfica. Só um cálculo é um cálculo que corresponde o quê? Corresponde à razão entre a quantidade de habitantes. Olha que interessante. Então, olha, a densidade demográfica, olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. É o quê? É a razão entre o quê? A quantidade de habitantes. Beleza, ó. Aqui você tem o numerador da razão. E a extensão territorial, que se dá em quilômetro quadrado, pode se dar... a extensão territorial você vai achar em quilômetro quadrado, né? Que é o óbvio, que é o mais aceito, né? Que você não vai achar em metros quadrados, extensão territorial. Então, a densidade demográfica, vamos colocar assim, a densidade demográfica, ela se dá pela quantidade, vou colocar aqui, habitantes dividido por km quadrado. Então, você tem a quantidade de habitantes aqui. Então, a densidade demográfica é a quantidade de habitantes barrinha quilômetro quadrado, tá bom? Então, aqui você percebe o que? Aqui você percebe a região norte. Aqui está a quantidade de habitantes e a área, né? E a densidade demográfica nós vamos calcular aqui, ó. Olhe bem, aqui, ó. A região norte, população 17.936.201 habitantes. E a área que é a extensão territorial dessa região, você tem
em quilômetros quadrados. 3.853.841, que é a área da região norte. Pessoal, calculando a densidade demográfica é igual você pegar a quantidade de habitantes, 17.936.201 habitantes. Ó, vou colocar aqui, habitantes, dividido por 3.841 km², tá? Tá, você vai fazer o seguinte, você vai descobrir aqui, pessoal, densidade demográfica. E depois eu vou explicar um exemplo bem claro para você, mas vamos fazer essa divisão. Dividindo isso aqui, 17.936.201 habitantes, dividido por 3.853.841 habitantes, você vai obter 4,7 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então já está auto-explicado aqui, ó. Então, quase 5. Então, você tem aqui 1 quilômetro quadrado aqui. Vamos colocar aqui. Isso aqui não é um quadrado perfeito, não. Tá mais para uma coisa qualquer, menos um quadrado. Mas tá bom, vamos fazer de conta que isso aqui é um quadrado. 1 quilômetro aqui. 1 quilômetro aqui. 1 quilômetro e 1 quilômetro. Isso aqui é 1 quilômetro o quê? Quadrado. Então, na região norte, existe, pessoal, quase, aproximadamente, aproximadamente 5 habitantes por km². Então, ó, num quarteirão desse aqui, ó, que é 1 quilômetro, assim, ó, 1 quilômetro, 1 quilômetro, 1 quilômetro, existe praticamente o que? 5 habitantes, né? 5 habitantes. E isso aqui na região norte, tá bom? Aqui na região norte. Ok, pessoal? Então está aí o que é densidade demográfica. Então, ó, olha aqui para você ver a razão, ó, representada também a razão. Então, densidade demográfica, a razão entre a quantidade de habitantes e a extensão territorial. Aí você vai obter a densidade demográfica. A densidade demográfica é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Claro que em lugares aí vai aumentar isso aqui, né? A densidade demográfica, se for calcular a densidade demográfica do Brasil todo, vai dar aí faixa de 21, quase 22 habitantes por quilômetro quadrado. Só que calculando só aqui na região norte, percebe que a extensão territorial é muito grande da região norte. Então, habitantes por quilômetro quadrado, no máximo 5, né? Pessoas aí por quilômetro quadrado. Valeu, pessoal. Valeu ou não? Vamos aí, ter mais coisas aí. Olha, vamos supor aqui, pessoal, que aqui seja uma extensão territorial, certo? Aqui é 5 km, ó, 5 km aqui e 5 km aqui. Qual quantos quilômetros quadrados tem aqui dentro? 25 km quadrados. 25 km quadrados. Pessoal, vamos supor que isso aqui, ó, é a extensão territorial, tá? Vamos supor que aqui dentro tenha 625 pessoas morando, 625 habitantes. A pergunta: qual é a densidade demográfica? Qual a densidade demográfica? Você vai pegar a quantidade de habitantes, a razão entre a quantidade de habitantes, 625, dividido pela extensão territorial, que vai dar quantos? 25. Quer dizer o que, professor? 25 habitantes. Ó, a densidade aqui, ó. Densidade
demográfica é igual 25 habitantes por quilômetros quadrados. Isso quer dizer que em cada quilômetro desse aqui quadrado, ó, tem 25 habitantes. Isso é densidade demográfica. 25 habitantes, 25, 25, 25, 25, 25. Então, em cada quadradinho desse aqui, percebe que cada ladinho desse tem 1 quilômetro? Então, cada quadrado desse aqui é 1 quilômetro quadrado. Então, tem 25 habitantes por quilômetro quadrado. Então, essa é a razão, né? A densidade demográfica é a razão existente entre a quantidade de habitantes e a extensão territorial. Pessoal, ó, os exercícios do livro aí de vocês, Joamir Souza, da Matemática, Realidade e Tecnologia, 9º ano, exercício, né? Faça os exercícios que estão aí na página 112 e 113. O exercício 1, tá? Exercício 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Só responder. Só responder. Bom? Você vai fazer desenho quando pedir. Valeu, pessoal. Bons exercícios.